Olá, meus amores! Eu sou Tati Pinheiro, cantora, jornalista, musicoterapeuta e estou trazendo aqui no meu canal do YouTube vários vídeos sobre planejamento de carreira, bastidores de gravações, enfim. Espero que vocês estejam curtindo. Se é a primeira vez que você está chegando aqui, já se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E se você já está aqui comigo há um tempinho, que bom que você voltou. Aproveita para deixar seu like nesse vídeo. Hoje eu vou falar especificamente sobre artistas independentes e vou trazer duas cantoras de duas gerações diferentes, Mariana Leporassi e Cissa Moreira, que vão estar trazendo a experiência delas para compartilhar com vocês. Então espera a vinhetinha, fica aqui comigo até o final que vai valer a pena. Roda a vinheta! Olá, meus amores! Que bom que você continua aqui comigo. Hoje a gente vai estar falando sobre o trabalho do artista independente e eu trago Mariana Leporassi e Cissa Moreira, dois exemplos de duas gerações diferentes, para falarem um pouquinho sobre as experiências delas e dividir um pouquinho aqui com vocês. Tudo bom, Mariana? Tudo bom, Cissa? Bem, querida, prazer estar aqui conversando com vocês. Sim, igualmente. Um prazerzaço. Obrigada aí, Tati, mais uma vez pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, de coração. Que bom, eu fico muito feliz que vocês duas tenham aceito. Eu sei que a gente tem muito conteúdo para falar, então eu vou tentar ser concisa, porque eu sei da dificuldade agora pós-pandemia, todo mundo com tempo louco, graças a Deus, todo mundo trabalhando, correndo atrás, né? Então eu vou tentar ser concisa, mas eu quero aproveitar o máximo possível de vocês duas aqui, porque eu achei muito rica essa possibilidade de trazer duas gerações, né? Então, vamos lá, vamos começar pelo começo. Mariana Leporassi, o que é o artista independente? Tem uma célebre frase que diz que não há nada mais dependente que um artista independente, porque o artista independente, afinal de contas, depende de uma série de fatores para poder existir. E é verdade, né? É uma forma, assim, irônica, mas é isso. O artista independente, ele vive o ônus e o bônus dessa escolha, né, Tati? Assim, eu militei a minha vida inteira dentro desse rumo da música independente. Eu nunca fiz parte de um cast de gravadora. Fiz, para não dizer que não, alguns projetos, sim, mas eu, na minha trajetória, eu sempre fui um pouco dessa linha, né, de ser mais autônoma mesmo e poder fazer as minhas próprias escolhas. Eu sempre trabalhei com um nicho de música que, desde que eu comecei a cantar, já não era assim a preferência do mercado, vamos dizer assim. Então, eu já sabia que meu nível de concessão ia ser muito, muito pouco para eu poder ser absorvida por um mercado que não estava absorvendo, né? Assim, a minha geração tem gente pra caramba produzindo música nesse mundo independente, né? Porque eu costumo dizer que o mundo da música, ele, na verdade, é um grande iceberg, se você pensar bem, onde só o que aparece é a ponta, o resto está todo, né, imenso, aquele bicho imenso que ninguém tem tanto acesso, né? Que fica imerso e ninguém vê. Porque a produção musical, na verdade, é uma coisa gigantesca, diversa, múltipla e que não é absorvida pelo mercado formal. Enfim, então, assim, ser independente é muito bom pelo ponto de vista da liberdade, só que para isso você tem que ter o triplo, quádruplo de disciplina, saber que os caminhos não são rápidos, muito pelo contrário, você tem que saber desde cedo fazer as suas opções, né? Saber o que você quer. Você quer ser uma celebridade ou você quer uma construção de carreira passo a passo? Isso é uma escolha, são escolhas o tempo todo que a gente faz. E, enfim, é complexo, não é simples, não. Vou dizer para você que foram flores os meus caminhos o tempo todo, porque é mentira. Quantos anos já de carreira, Mari? Ai, Tati, são tantos, porque assim, eu comecei... Já estou cumprindo para 42, hein?
42 anos já estou indo para 42 anos de carreira. Não, porque você, inclusive, começou bebê, né? Criança, super criança. Mas, assim, eu comecei adolescente fazendo teatro. Eu não comecei na música direto. Eu comecei fazendo teatro, eu fiz muito tempo. Depois eu fiz faculdade de jornalismo. Eu demorei para abraçar a carreira. Eu fiz jornalismo também. Temos muito mais em comum do que a gente imagina. Tá vendo? Eu demorei para abraçar essa carreira de, assim, falar, não, eu sou cantora, é a minha música, isso demorou um pouco. Sempre foi meio... Ele custou um pouco até definir esse rumo. E depois disso, assim, apesar de ter flertado com o mercado formal, eu acabei fazendo uma escolha de pegar um atalho por minha conta. E, assim, eu acho que acaba... Eu acho que eu não tenho vocação para celebridade. Na verdade, assim, pensando bem, olhando para trás, eu acho que eu nunca tive. Mas, assim, de qualquer maneira, é um caminho muito, muito, muito pessoal, né? Não tem uma fórmula para você dizer aqui. Eu acho que depende muito de cada um, do que cada um quer e do que cada um pretende com sua... Né? Qual é o objetivo de cada um na sua vida, na sua escolha, enfim. E eu fico olhando assim, você com esse programa que você participa e forma esses talentos jovens, né? Eu acho que a Cissa veio desse... Canta Comigo. Canta Comigo. E eu fico pensando, se eu tivesse a idade deles, eu teria essa coragem. Eu não sei. Eu, assim, fico olhando. Eu não teria coragem de participar de um programa assim. Eu acho que eu não tenho esse espírito competitivo, eu tenho pânico dessas coisas. Então, assim, são traços de personalidade, eu acho. Então, eu escolhi o caminho que era melhor para mim, na verdade. E para o meu temperamento, para a minha forma de me colocar, de me relacionar com as pessoas e com o meu trabalho, enfim. Eu estou falando, mas é tudo muito subjetivo, né? Assim, não, eu queria, assim, como eu sou também, né? Sou também artista, eu não estou aqui só na função de apresentadora. Eu passei pelos dois caminhos, né? No início da minha carreira, eu tive toda uma estrutura grande de gravadora, me dando retaguarda, né? Na época dos Abelhudos, na época que eu me lancei solo. Então, eu tinha a equipe de divulgação da gravadora, né? Eu tinha que fazia todo agendamento de imprensa, todo agendamento de lançamento mesmo de música. A gravadora bancava, né? E fazia o lançamento em si, que era isso legal. Aí eu tinha uma equipe de empresários que corriam... Sendo que você começou a sua carreira muito de mim. Isso eu estou falando de 80... Você começou numa época, inclusive... Eu estou falando de 85 até... Porque eu comecei em 83, mas assim, a ter essa estrutura, a ser celebridade, eu comecei em 85, né, com os Abelhudos. E aí, eu estou te falando até 90. E o que acontece? Quando eu voltei agora... após essa participação aí como jurado do Canta Comigo e o desejo de voltar, né? Porque a gente estava só fazendo, eu e você, a gente fez muito trabalho para o Japão. Eu basicamente só fiz trabalho para o Japão nesse período em que eu não estava aqui no vídeo no Brasil, né? Então, eu voltei como independente. E aí voltei como independente por quê? Porque não tinha outra escolha. Porque não tinha mais um mercado que quisesse abraçar. Meu problema também, como o seu, é repertório. Eu também optei pelo MPB e Bossa Nova, que é um dificultador no Brasil, é super comprado lá fora, mas é um dificultador no Brasil. A Cissa vai poder falar do rock, porque eu acho que é um nicho que, ao contrário do que as pessoas pensam, também é um nicho muito difícil. E aí eu falei, bom, ou eu me banco e me lanço, ou eu vou ficar aqui reclamando da vida. Então, como a música sempre foi muito mais forte para mim, meu desejo, né, de estar cantando, de estar produzindo, sempre foi muito mais forte do que o meu medo de arriscar, na balança compensou. E aí eu voltei nesse formato independente. Agora, eu acho que tem uma coisa também que eu quero trazer, Cícera, eu já vou puxar para você,
que é o seguinte, você falou, Mariana, da questão da disciplina, eu concordo com você. O artista independente, ele não tem nada caindo no colo dele, ele tem que buscar, então é sempre um aprendizado, é sempre testar e ver o resultado, né? E é muito nele, muito centrado nele, é uma coisa muito solitária, um caminho muito solitário, né? Mas tem um lado bacana, que eu acho que é o lado do empreendedor por si só, né? Porque a gente acaba sendo um empreendedor de nós mesmos. É como se nós estivéssemos abrindo uma pequena empresa, separa uma grana para aquilo, investe e vai ter um tempo para você começar a colher. Além de você ter mais liberdade de escolha, de você fazer o que você quiser, né? Você pode fazer o que você quiser dentro disso. Se você é independente, você não deve nada para ninguém, você tem o teu caminho livre, você pode fazer, né, milhões de coisas. Claro que você vai estabelecendo parcerias, a gente, apesar de ser solitário, você precisa de uma equipe que te ajude, você tem que ter bons parceiros, você, no caso, assim, eu virei uma compositora tardia, porque eu comecei a compor muito tarde, mas então, durante muitos anos, eu era intérprete. Então, eu gravei muitos discos, muitas coisas como intérprete, e, assim, cantando músicas de outras pessoas. Então, eu tinha que ter autores também que me munissem de material. Então, você acaba se relacionando com um monte de gente, né? Tem a sua banda, tem as sonoridades dos discos, tem os produtores, tem o seu produtor executivo. Eu tenho uma empresa de produção. Desde cedo, como eu criei a minha própria produtora, junto com a minha produtora, que é a produtora da minha vida inteira, que cuida da minha carreira, Sandra De Paoli. Hoje, essa minha produtora é um selo. Então, você vai se munindo de coisas. Então, assim, essa coisa do empreendedorismo, eu tinha desde sempre. Foi o que fomentou e mobilizou a minha carreira e que me possibilitou, inclusive, lançar tantos discos como eu lancei, trabalhar tanto quanto eu trabalhei, trabalhar com editais, viajar o Brasil inteiro cantando, isso tudo eu fiz por conta dos nossos, né, movimentos aqui meus, da minha equipe, das pessoas com quem eu me relaciono hoje. Eu tenho um selo acoplado a uma produtora, quer dizer, foi ficando mais facilitado o caminho por conta Mas cada um é um, entendeu? Nem todo mundo vai ter uma produtora, mas vai se associar a alguma. Nem todo mundo tem esse espírito de empresariar, mas tem que ter puxar um fio para... O que eu acho muito importante, assim, hoje, olhando hoje, para quem vai começar hoje, é você ter consciência do que é ser artista, ser músico e saber o seu caminho, saber o caminho do seu dinheiro desde o início. Saber o que você tem que fazer, quais são os seus deveres e quais são os seus direitos. Tanto é que eu tenho um programa sobre direito autoral hoje, não é à toa. Gente, no canal da Mariana, sensacional. Não é no meu canal, no canal da Zenita Música, no canal da minha produtora. É a sua produtora. Do meu selo, no canal da Zenita Música. A gente faz um programa, está até assim, parado por enquanto, a gente deve voltar em abril, porque a gente estava reestruturando tudo do canal, e em abril a gente deve retomar esse programa, mas tem lá os programas passados, são 30 programas, falando sobre direito autoral, sobre o caminho do dinheiro. Apresento eu, Felipe Radset, a doutora Vanessa Santiago, que é uma das maiores advogadas de direito autoral do Brasil. Então, assim... eu fui buscar esse aprendizado também, porque isso não chega para a gente fácil, isso é busca dos próprios artistas, né? Começa se associando a uma associação de direito de de direitos e tudo mais, culturais corretos. Enfim, tem todo um processo e a gente tem que saber. Eu acho que, acima de qualquer coisa, você tem que ter conhecimento de causa sobre o seu ofício e sobre o que está por trás, que pavimenta esse caminho. Para mim, isso é o mais importante hoje, assim, para qualquer um, não só para os independentes, mas para qualquer um que pretenda ter uma carreira na música. Cissa, eu quero aproveitar o que a Mariana falou para eu vou falar, eu adoraria que a Cissa tivesse sido minha mentorada, porque eu poderia dizer que foi fruto da minha mentoria. Essa menina, ela é eu não sei nem descrever, Mariana. Eu sou tão fã da Cissa, ela sabe disso, a mãe dela também. Porque a Cissa, ela não foi finalista do Top 3 do Canta Comigo Team. Uma coisa muito que eu vivi também, né? Os Abelhudos, a gente não recebeu nenhum prêmio de revelação.
e as pessoas ficam tão focadas, né, em estar lá entre os 3 primeiros e tal. A Cissa, ela conseguiu fazer um networking maravilhoso com o Canta Comigo, com alguns jurados, inclusive, eu, Bruno Suter, Felipe Simmons, enfim, uma galera. Ela conseguiu já sair dali com algumas parcerias musicais. Ela utilizou os vídeos para ter visibilidade e estourou a rede social dela. Foi lançando uma música atrás da outra, a maioria de composição dela, mas também alguns covers. E ela tem conseguido uns números impressionantes. Eu sei porque acompanho a Cissa no Instagram. Cissa, fala pra gente. Você planejou, quando você saiu do Canta Comigo Team, você falou, cara, acho que vai ter que ser por mim mesmo, não vou ficar esperando cair no meu colo. Então, deixa eu sentar, planejar o que eu quero. O que foi acontecendo? Você foi produzindo, foi tendo resultado? Como é que foi isso? Sim, então, Tati, como você falou, nada cai do céu, né? Então, se a gente não correr atrás, se a gente não for se esforçar, quebrar a cabeça para planejar tudo, nada vai cair em nossas mãos, né? Eu acho que o programa foi uma oportunidade muito, muito legal para mim. Eu nunca me arrependi ou fiquei frustrada pela questão da final ou de ficar no top 3, que eu acho que o que eu acho legal do programa é a gente conhecer pessoas novas e talentos novos e conhecer os jurados. Eu acho que essa é a ideia do programa do que mais uma competição mesmo, sabe? Como acho que a Mariana até comentou, né, esse negócio do espírito competitivo. Então, eu entrei no programa sem isso na minha cabeça, independente se eu saísse no primeiro dia, saísse no último dia, eu entrei no programa como uma oportunidade para eu divulgar o meu trabalho e não para sair ganhando, nem nada. Então, eu acho que foi uma oportunidade muito legal, porque eu realmente encarei o programa como uma oportunidade para divulgar o meu trabalho e para ter toda aquela visibilidade, né, da televisão brasileira, para tentar que algumas pessoas, né, comecem a ver que eu já tinha, quando eu entrei no programa, eu já tinha uma autoral lançada, de composição minha, a maioria das músicas que eu lanço são de autoria minha mesmo, e eu acho que foi uma oportunidade muito legal. Planejei, sim, sou uma artista independente, nunca tive contrato, nada, com produtora nem nada, o que é, como a gente comentou sempre, né, um caminho que te dá um pouco de mais liberdade. Se eu escrever uma música aqui agora e eu quiser lançar, eu posso, independente se a música tá boa o suficiente para produtor ou não. Me traz uma liberdade maior sobre planejamento, sobre lançamento. Ao mesmo tempo é muito difícil, né? Você é tudo seu mesmo, né? Você é seu empresário, você é seu... como fala, quando vai para a imprensa, né? Para mandar para a imprensa. Assessor de imprensa. Assessor de imprensa, de planejador, de roupa, de maquiagem. Você é seu tudo, né? Você tem que fazer tudo sozinho, mas por um lado bom, a gente acaba evoluindo muito. Como você falou, né? A gente acaba sendo um empreendedor, né? Correndo aí atrás da nossa própria carreira aí, como artista independente, a gente vai aos poucos conhecendo pessoas também. Então, eu encarei o programa, assim, como uma forma de divulgar o meu trabalho. Planejei tudo antes, assim que eu sabia que eu ia estar no programa, eu falei, caramba, acho que agora é a hora que... Foi muito coincidência, porque eu fui no programa com 13 anos e no ano, antes de eu saber até que eu estava no programa, foi 2020. 2020 era o ano que eu tava na cabeça, tipo, eu vou ser artista mesmo. Vou começar esse ano, vou começar a fazer minhas autorais. Bateu que o programa foi no mesmo ano, então foi até bom que o programa me deu um estalo, assim, agora. Se eu não fizer agora, então vamos. Então, daí eu comecei a fazer minhas autorais, lançar minhas autorais no mesmo ano do programa. E depois que o programa passa, o programa traz muitas pessoas conhecem o seu trabalho, mas depois que passa alguns meses e tal, vai diminuindo, né? Tipo, as pessoas acabam não lembrando de você. Então, eu pensei, cara, se eu lançar só uma música agora e no programa, e depois só lançar uma música daqui a um ano, todas aquelas pessoas que me conheciam já vão ter esquecido, já não vão saber quem eu sou. Então, eu, com o apoio dos meus pais, lógico, né? Eu não tô 100% sozinha, meus pais estão sempre me apoiando. Ninguém é músico, ninguém é produtor, mas dentro do possível eles estão sempre me ajudando. Então, pensei, cara, vou fazer um planejamento. Eu fiz um curso, uma mentoria
com o pessoal no estúdio que eu gravo a minha música hoje em dia, é um estúdio lá em São Paulo, chama One Produtora. Eu achei um curso deles no YouTube de como ser um artista independente, de como subir a sua música. Fiz essa mentoria em 2020, vi que eles recomendavam, não, lançar música de tanto em tanto tempo. Falei, cara, vamos fazer. Planejei tudo certinho, comecei a compor muito, lancei um álbum em 2021, lancei meu segundo álbum em 2022, para esse ano aí, já tô com mais músicas, vão ter mais músicas autorais para frente, e desde lá, minha vida vem sendo uma loucura, mas uma loucura boa, né? Uma correria boa aí, correndo atrás de tudo, corro atrás de shows sozinha, sou eu que mando mensagem para as casas de show, sou eu que mando minhas reportagens, eu com a minha mãe, a gente sempre faz a reportagem certinha, manda para tudo, qualquer jornal, imprensa, e vai indo, componho também, toco vários instrumentos aí também, mas é o que eu gosto de fazer, é meu sonho, viver mesmo, ter uma vida profissional como cantora, como artista, então, mas não é fácil, né? E eu Disciplina, exato. Então é muito bom, muito gostoso, mas não é fácil, né? Tem que correr atrás. Isso. Eu vi um post seu, foi sobre o teu lançamento, foi no Spotify. Qual era aquele número que era uma coisa assim absurda? Que você estava agradecendo ao público? Eu bati 1,5 milhão de streams. Opa, que olha isso, Mariana. Que isso? Mas isso é geracional também, né? Também, sem dúvida. Vamos combinar que ela já nasceu assim. Eu sou imigrante digital, eu vou me virando ao longo da vida. Me viro bem, mas eu não tenho paciência. Essa paciência que elas têm de ficar assim, entendeu? Eu preciso de equipe, eu já não saberia fazer isso sozinha. Não, e não é só isso também, né? O público dela, que é um público jovem, também está mais adaptado. Exatamente, está totalmente inserido. Ela já vem, o público é geracional também. O público da minha geração não está nesse mood de ficar vendo Spotify. Tem um monte de gente o público meu ainda gosta de comprar CD. A gente está num outro lugar. Eu estou lançando agora um show online que foi pedido dos meus fãs. Quando eu subi as músicas do Isso é Coisa de Criança de 1987 para as plataformas digitais, eles começaram a me pedir uma releitura, que eles queriam com a minha voz e tal. Falei, bom, independente, né? Eu falei, então vou fazer o seguinte, vou fazer um show gravado, né? Pegada de show ao vivo, mas gravado. E vou vender, né, por um preço simbólico, mas vou vender e todo mundo vai ter ali, então, uma possibilidade de estar comigo numa versão acústica e tal desse trabalho. Aí foi impressionante, eu comecei a dar uns teaserzinhos, né, uns spoilers do que estava vindo e tal, já começaram, vai sair CD? Você vai fazer CD? Eu falei, gente, é um custo altíssimo, tem problema da distribuição, tem problema da entrega. Sim, né? Sim. Então, é que eu sou uma artista do rock, né? Que é realmente muito nichado, e acho que aí da parte de divulgação a gente tem que se esforçar muito, né? Acho que, pelo que eu entendi, as duas são do Bossa Nova, né? MPB. Também. MPB. MPB? Então, também é um estilo aí que não tá tanto na mídia, né? Tanto no mercado, tem que correr atrás também. E o meu público pede muito também, acho que por ser do rock. Tudo que eu lanço, tudo que eu falo que vou lançar já vai ter CD físico? Porque a gente acha que ninguém faz uso hoje em dia. Incrível, mas isso é um feedback maravilhoso. É bom saber que tem gente da sua geração que está pedindo disco físico. Isso, para quem tem um selo, é uma delícia escutar. Tá vendo? A galera pede muito, sim. Que coisa boa. E olha, isso é ótimo da gente saber. Tá vendo? A gente já com o nosso pré-conceito, né? Achando que mas é porque é o natural, não é que seja preconceito. Isso é em linhas gerais, né? Isso sim. Sim. Você, não, é muito genericamente, é assim. Né? Não, pessoas da minha idade é muito raro achar. É que eu tenho um público muito amplo, né? Por eu ser do rock. Do nicho, eu acho que faz sentido, Cissa, porque é uma galera específica que curte um tipo específico, que é o mesmo nosso caso. Que apesar de ser... Porque MPB é um nicho também que vai curtir. Sim. É outro barato. E como eu sou bem mais velha que você, eu sou mais velha que a Tati,
enfim. O meu público, ele é o público da minha geração, para cima. Porque tem gente mais nova, claro, também. Lógico. Mas, assim, de um modo geral, uma galera que curte ficha técnica, curte encarte, quer saber informação, e que a gente sabe que nas plataformas essas informações são muito voláteis, elas nem existem, quando existem, são muito escondidas, as pessoas não sabem achar essas informações. Então, o pessoal gosta, quer saber quem toca, quer saber quem produz, quer saber quem está, entendeu? Então, é muito bom ouvir que em alguns grupos, em alguns nichos, uma galera bem jovem, porque, né, uma galera muito jovem. Você tem o quê? 16 anos, 17? Eu tenho 16, sim. Imagina. Mas o legal da Cissa é que ela conseguiu, dentro do rock, ela conseguiu agradar não só a galera jovem. Ela tem uma galera mais velha que curte o trabalho dela. Eu vou atrás dela já, que eu quero conhecer o trabalho. Cara, essa menina é uma coisa. Eu sou muito fã dela, não só artisticamente, mas também por toda essa visão que ela tem. Agora fiquei impressionada, Cissa, de saber que você já tinha isso antes do Canta Comigo. Ou seja, o Canta Comigo já foi uma peça utilizada na tua estratégia de lançamento. Então, e veja bem, ela é muito vocacionada, né? Porque com 13 anos de idade ela já estava pensando nisso tudo com esse objetivo. Ou seja, imagina se eu, aos 13 anos, teria essa desenvoltura. Jamais. Então, assim, é muito bacana isso, sim. Realmente. Obrigada, gente. Que isso. É muito legal. Muito legal. Obrigada. Isso é um ponto a seu favor, Cissa, que não necessariamente é ensinado, entende? Porque isso é uma coisa que eu falo muito na minha mentoria, porque as pessoas ficam... Eu acho super importante a formação profissional, a gente vai falar sobre isso, já falamos um pouco. Acho super importante você tocar um instrumento, você fazer aula de canto. Hoje em dia tem a possibilidade do fono voltado para o canto ou para o teatro. Acho sensacional, super importante. Porém, se você quer ser um artista independente, você precisa saber cuidar da sua carreira. E nem isso não é uma coisa que necessariamente é inata. Você é uma empreendedora que nasceu empreendedora. Você já era uma menina. Você, se não fosse da música, você ia estar vendendo sabonete, você ia estar vendendo brigadeiro, entendeu? Você ia estar criando alguma coisa porque é teu. Mas não necessariamente o artista independente nasce também com essa vertente, nasce também com esse talento. Às vezes esse talento tem que ser adquirido. Ou, muito bem, como muito bem colocou Mariana Leporassi, às vezes você tem que fazer uma parceria com alguém que possa te suprir nessa tua falta, né? Então, nem sempre cabe a você também fazer tudo, porque realmente, primeiro, a gente acaba esgotando a nossa energia, que tem que estar principalmente voltada para a parte criativa. Segundo, a gente não é obrigado a saber de tudo, embora seja muito bom a gente ter pelo menos um conhecimento superficial de tudo, né, para entender como a coisa funciona de uma maneira macro, mas quando você vai para o micro, é muito bom quando você tem a capacidade, a possibilidade de segmentar contratando pessoas ou equipes, né? E terceiro, a gente tem que entender que tudo é um tempo de aprendizagem também, né? Que às vezes eu tô assim aprendendo muito sobre direitos autorais, tenho feito, foi o terceiro podcast que eu fiz agora, aliás, está no canal, quem quiser assistir, que eu fiz com a Marcela Godoy, da assim, Associação de Intérpretes e Músicos, e eu falei para ela, Marcela, cada vez que a gente se encontra, eu nunca tenho uma pauta pronta. Eu tenho uma ideia do que eu vou falar, mas eu gosto de não trazer uma pauta pronta para poder ouvir o que os entrevistados trazem e dali a conversa vai. Eu acho que quando você traz uma pauta pronta, você acaba ficando muito engessado. E aí eu falei para ela, gente, é a terceira vez que a gente se encontra e assuntos completamente diferentes e eu estou aqui aprendendo. Então é um universo, né? E para quem é pesquisador, para quem é curioso, questionador por natureza, é maravilhoso. Para quem não é, um saco, cara. Porque quando você acha que finalmente você aprendeu alguma coisa, você fala, putz, agora é outra coisa que eu tenho que aprender. É um mundo que não se esgota e a gente está aprendendo todo dia, ainda mais no mundo da internet. Hoje em dia, que hoje, o que você aprendeu hoje já está velho amanhã. Então, assim, você tem que estar atento o tempo todo.
São novas tecnologias, novas formas, novas ideias. Agora tem aí, vamos adentrar o metaverso, que já está aí de vento em popa, todo mundo. Como é que é? Enfim, a gente tem que ir dançando conforme a música, né? E você, como eu, que apesar de eu ser mais velha que a Tati, ela começou a carreira antes de mim, muito antes de mim. Bebê. E ela começou a beber, né? Assim... Mas o que eu digo é, a gente pegou muitas mudanças dentro desse cenário da música, desde que a gente começou a cantar. Tanto você quanto eu, nós somos assim, crias daquela MPB do início dos anos 70, que veio a reboque dos festivais, né? Aquela galera que se formou ali. Essa foi a nossa fonte de pesquisa dos grandes autores, como Chico Buarque, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Caetano Veloso, as cantoras Gal Costa, Elis Regina. Essa é a estrutura da MPB, de onde a gente parte, né? Parte para tirar. Você tinha a história do grupo infantil, mas era ali também, aqueles grupos também eram filhotes dessa música e tudo mais, que era música dos os meninos que cantavam comigo eram filhos são filhos do Renato Corrêa dos Golden Boys. Exatamente, são os meninos dos Golden Boys. Ou seja, nós somos filhos, nós somos filhas da bossa, na verdade, né? A gente tem um disco, inclusive. Isso, a gente lançou um disco no Japão que é Filhas da Bossa, por isso que ela está brincando agora. Nós somos filhas da bossa. Ela, a Keilira e a Ana Martins, que é filha da Joyce. Legal! Porque nós somos mesmo, cria dessa galera, da bossa, da MPB, a bossa que se cruza com a MPB, que se junta, que faz aquele amálgama e vem, né? Então, nós somos essa história. Que entramos na música nos anos 80, quer dizer, eu já nos anos 90, mas por conta disso que eu falei, porque comecei fazendo teatro, só por isso. Senão eu também teria começado carreira nos anos 80. Então, assim, a gente viu uma mudança incrível no cenário, no panorama, e na forma de fazer, na forma de pensar. A gente não pode ter nem apego ao que a gente aprendeu lá atrás, porque o que a gente aprendeu já é... Tudo bem que vira enredo para o samba, que ajuda, né, a gente, mas não é suficiente, a gente tem que ir se renovando a cada ano, já está obsoleto, porque tudo que a gente aprendeu lá atrás já não é mais, esse mercado já mudou 300 vezes, milhões de vezes. A internet é uma parte do que a gente já viveu, né, disso, né? Imagina, a Tati já começa dentro de um mercado de gravadora, eu não. Já é diferente uma coisa com a outra entre nós aqui. Aí vem, não sei o que, internet revoluciona tudo, streaming. Aí os programas, e não sei o que, bababá. Olha quanta coisa, né, que você vai absorvendo enfim. Isso num pano rápido, porque eu pulei muitas etapas aí nessa conversa. Mas, de qualquer maneira, né, a gente tem que aprender todo dia. E tem que estar disposto, senão você não sobrevive, você não vai sair do lugar. E hoje em dia, com a longevidade muito alta, eu acho que eu vou morrer produzindo. Mas, enfim, né, quem quer produzir até ficar velhinho, tem que ter na cabeça que tem que se atualizar. Não tem jeito. Porque mesmo quando a gente contrata, eu percebo muito isso, assim, eu tenho uma galera jovem muito bacana, toda a minha equipe de edição aqui da Ramp, o pessoal que cuida das minhas redes sociais, agora eu estou cuidando de novo sozinha, mas a galera que toca comigo, que agora eu estou com uma banda que são os Valentinos, tem também o pessoal que gravou o DVD, o Celso e o Lucas, toda essa galera é nova. Então, eu me cerco, né? Eu estou sempre ali, sou muito humilde de estar sempre aprendendo e tal. Mas eu percebo que, como você falou, esse enredo do que nós já vivemos, do que a gente foi construindo, tem um valor também maravilhoso. E é uma troca muito legal, porque eles respeitam muito também meus pontos de vista, sabe? O que eu coloco e tudo. Então, é uma troca muito rica. Cícero, eu me lembro que na época que eu comecei a fazer as lives no Instagram com os jovens artistas, né? Que eu comecei com a galera do Canta, depois abri para a galera do The Voice, e depois a gente abriu para muita gente.
Mas eu me lembro que era muito legal, porque vocês ficavam me fazendo perguntas, querendo entender. E era legítimo, sabe, Mariana? Não era tipo para me agradar. Eles tinham curiosidade de entender como é que era o meio musical, para conseguir entender o que é hoje. Então, assim, peraí, mas o que é hoje veio da onde, como é? Eu acho que sensacional. E essa geração, pelo menos a galera com quem eu tive contato dessa geração nova, é muito assim. Agora, Cissa, eu queria te perguntar o seguinte: hoje, você, Cissa, né? Tudo bem, você tem a ajuda dos seus pais, acredito que financeiramente também, porque, como eu falei no início do podcast, a gente, como artista independente, precisa ter uma verba ali, né? Um capital inicial para a coisa começar a acontecer. Mas você, hoje em dia, você poderia já, mesmo com só 3 anos nesse mercado, mas tendo 3 anos tão intensos, você conseguiria já dizer para a gente, assim, o teu ponto fraco e o teu ponto forte como artista independente? Meu ponto fraco e meu ponto forte? Interessante essa pergunta, Tati. Nunca pensei sobre isso. Eu diria que o ponto fraco talvez seja a falta de tempo, talvez. Acho que não só por ser uma artista independente, mas eu, por exemplo, com 16 anos, eu estou na escola ainda, eu estou no ensino médio. Ao mesmo tempo eu trabalho, eu dou aula de cantos para ajudar financeiramente na minha carreira. Como você falou, precisa de um capital, né? Principalmente você vai, faz show e tal, tudo, tem todo esse gasto de gasolina e tal, e muitas vezes o cachê não acaba pagando tudo e tal. Então, acho que o ponto fraco seria a falta de tempo para conseguir fazer e planejar mais coisas, e falta de tempo para a gente ficar um pouco mais tranquila também, porque eu chego da escola, almoço, começo a fazer minhas coisas, vou até mais ou menos 10, 10 e meia da noite, durmo, 6 horas da manhã, estou na escola de novo. Então, todos os dias são assim. Então, são dias bem corridos. Então, acho que como artista independente, você ter que fazer muita coisa, o que eu adoro. Eu falo que eu sempre fui uma pessoa que eu sou aquela pessoa que eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu gosto de teatro. Ao mesmo tempo, se não fosse pela música, eu já sei que faculdade eu faria, porque eu adoro estudar tudo, várias coisas. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu estudo produção musical, eu estudo vários instrumentos, eu faço a composição, eu sei o básico que precisa saber sobre direitos autorais, direitos conexos, quem é o produtor fonográfico e tal, como uma artista independente, né? Já estudei essa parte também. Eu gosto de tudo isso, acho que o ponto fraco seria o tempo mesmo, né? De faltar um pouco do tempo. O ponto forte, como eu falei, conhecimento, eu acho um ponto forte, você traz conhecimento para você mesmo. Às vezes, se eu tivesse uma produtora, uma gravadora desde o começo, eles iam fazer todas essas coisas, eu nunca ia ter essa experiência, talvez eu nunca ia saber o que é direito autoral, o que é direito conexo, como que funciona, porcentagem, quem que é o produtor fonográfico das minhas músicas, talvez eu nunca saberia essas coisas. Talvez eu nunca me interessaria por produção musical, talvez eu tivesse alguém compondo para mim, talvez eu nunca teria virado uma compositora. Então, eu acho que o ponto forte é que você traz conhecimento para você mesmo e experiência e liberdade para planejar a sua carreira do jeito que você achar melhor, sem ter alguém. É sempre bom ter alguém com experiência falando, né? Mas quando você tem uma gravadora, você tem uma produtora, você tem que seguir o que eles falam, né? Quando você está independente, você pode escutar várias opiniões de quem já tem. Você pode pisar na internet, você pode conversar com quem grava sua música, você pode conversar com seus pais, você pode conversar com várias pessoas e no final do dia, quem vai escolher é você. Quem vai ter a decisão final é você. Então, eu acho isso um ponto forte aí de ser uma cantora independente, de ser uma artista independente. Isso combina com a tua personalidade, né? Você falou que se não fosse fazer a faculdade de música, você faria outra. Qual faculdade você faria? Fiquei curiosa. Eu tenho várias opiniões, mas eu acho que algo relacionado a química ou física, astronomia, eu gosto muito. Eu adoro física e química, eu gosto demais. Astronomia e tal. Porque normalmente é jornalismo, né, Mariana? Assim, ó, de cantora jornalista, assim. É engraçado, falam que a minha personalidade, quando eu falo que eu sou musicista, né,
a galera costuma achar que eu sou de humanas, né? Principalmente nesse novo ensino médio, você tem que escolher agora, né? Ou exatas ou humanas. Eu sou muito de exatas, eu adoro educação financeira. Mas música é matemática, né? Música é pura matemática, né? Música é pura matemática. Só que a galera sempre fala que acha que eu sou mais de humanas, mas eu sou super da matemática, demais. Adoro. Mari, e você olhando num contexto amplo, né, de quem já tem muitos anos, inclusive já estando no papel de produtora, né, de ter um selo fonográfico e tudo mais, então, a tua pergunta vai ser um pouco mais ampla. O que você acha que é importante para se ter sucesso nesse meio? Você falou da disciplina como um ponto forte e um ponto fraco. Ponto fraco é você ter que ser o tempo todo o seu próprio, gerenciar o seu dinheiro, né? Você tem que ter capital para isso. Ou você tem um patrocínio. Só um instantinho que a minha filha resolveu participar da conversa. Pega ela, pega. Não, ela é enorme. É? Não dá para pegar. Quando eu venho gravar os podcasts, eu deixo os meus lá na sala e falo, pelo amor de Deus, alguém segura, porque são dois cachorros e um gato, então... Eu também, 2 cachorras e uma gata. A gata estava passando aqui pelo meu pé agora. Elas estavam dormindo, mas alguma coisa aconteceu e ela chamou a atenção. Elas gostam de ficar onde eu estou, então... Claro, não, mas é super bem-vinda, aqui o clima é esse mesmo. Então, tá bom. Nini e Luna podem participar dessa conversa a qualquer momento. Ninguém vai se assustar se um gato pular, se um cachorro latir, tá ótimo. já está então, todo mundo avisado. Então, estamos juntos. Assim, o fraco é dinheiro, Tati, na minha avaliação, pelo menos, assim, é o mais complicado, porque, assim, tem uma brincadeirinha que a gente fala, quem tem dinheiro é bonito e sabe cantar. Por quê? Porque o dinheiro ele ajuda muito o processo. Então, eu acho que a parte mais difícil para um artista independente é quem banca. Quem que banca esse processo? Ou você tem um capital de giro seu, né? Algum dinheiro de família, algum dinheiro que já que tem, e isso te dá uma independência, uma possibilidade de investimento, ou você tem que correr atrás, e correr atrás de patrocínio não é nada fácil, inclusive. Você tem que ter milhões de coisas, enfim, né? Aí entra num outro lugar que é complicadíssimo, que é falar sobre editais e leis de incentivo e o que se pretende, como se consegue através disso, que isso não é uma coisa líquida e certa, uma coisa que você entra, são várias, né? São concursos públicos, na verdade, que você participa a cada vez. E com a quantidade gigantesca de artistas no país inteiro que recorrem a isso, inclusive artistas de renome, que também recorrem a isso, porque o mercado não está simples para ninguém, não é nada muito simples. Então, você tem que ter uma criatividade inesgotável para driblar essas como você se mantém fazendo, como você mantém sua roda girando, né? E ganha dinheiro fazendo isso. O grande problema hoje, a grande discussão e os grandes fóruns dos quais eu participo hoje em dia, na sua esmagadora maioria, são a questão, a matemática que não fecha. O streaming versus pagamento de direitos e conexos que não se pagam. Conexo não se paga. Conexo não se paga, né? A gente não ganha nada como intérprete. É lindo você ter 1 milhão de coisas, você como autor e como produtor fonográfico. Quando você não é autor e produtor fonográfico daquela faixa, como é que você ganha dinheiro fazendo música? Então, eu como intérprete, eu gravo um disco de Chico Buarque, vamos dizer. Eu tenho até um disco de Chico Buarque. Eu produzo esse disco inteiro, banco, tudo. Aí tem que pagar direito autoral lá na saída, senão não prensa, como independente. Tem que pagar direito autoral e tem que pagar e deve pagar, porque isso é importantíssimo, não se pode, né, não pagar. Então, você paga o direito autoral, você paga o músico, os músicos, você paga a produção, você paga tudo. Sim. E aí você bota o disco para acontecer. Só ganha só quem vai ganhar alguma coisa sobre isso é o produtor fonográfico. Se for você, ok. Se não for você, se você tiver um selo que esteja por trás disso, o produtor fonográfico é o selo. Você é o intérprete do disco, você pagou tudo.
entregou o disco pronto para o selo, que é assim que faz, né? Hoje em dia é assim, você entrega o disco pronto para o selo distribui, bota o nome, faz o ISRC, ele é o produtor fonográfico. E você, que é o intérprete que pagou, que fez tudo, você não vai ganhar um centavo disso. O autor, que é o Chico Buarque, vai ganhar uma mariola. E 58% vai para a mão do produtor fonográfico. Assim é a distribuição. 30% fica na plataforma, 58% vai para a mão do produtor fonográfico, 9% vai para a editora, veja, o autor, 9% disso tudo vai para a editora, só se ela for vinculada ao bem, e 3% vão para o ECAD para pagar direito conente. Sendo que cada CLEI, digamos, né, atualizando um pouquinho, 0,00040 e alguma coisa, para você ter dólares, né, pensando em termos de isso, porque eu vi agora, recentemente, a tabelinha. Digamos que 1.000 plays te dá uns $4. Total. Desses $4, a distribuição da renda é essa que eu te falei. Você vê quem que ganha dinheiro fazendo isso? As gravadoras. Principalmente as majors. Quem ganha muito dinheiro com plataforma? Mas aí você não acha que o mercado, a gente pode ganhar com shows? Porque você é o que tem que ser, como sim. É o que tem que fazer, a gente tem que voltar a ter espaço, mas eu quero fazer que absorvam toda essa produção. Isso eu quero fazer um adendo aí de experiência minha mesmo. Na época que a gravadora pagava tudo e a gravadora recebia praticamente tudo, porque sempre foi assim, o intérprete a gente ganhava com o show, mas ok, a gente não bancava o projeto, né? Era a gravadora que bancava, desde a concepção do estúdio até a divulgação. Pelo menos isso, né? Justificava esse dinheiro que ela ganhava. Isso fica para nós, que somos os produtores fonográficos dos nossos próprios projetos, mas aí, quando isso vai ser lançado, ele ganha um selo que é de um produtor que não fez nada. Né? Na verdade, seria uma distribuição. Agora, aí eu vou chamar a Cissa aqui para a conversa. Cissa, quando você não tem um disco impresso, não tem um CD, não tem uma coisa impressa, você, quando sobe as suas músicas, você não é sua própria produtora fonográfica? Sou minha própria. Eu sou minha própria produtora fonográfica, mas eu acho que funciona assim, viu, Tati? A Mariana mencionou um ponto aqui, né, que eu não falei, que acho que é um dos pontos mais fracos, mas é um dos pontos mais importantes, que é o financeiro, né? A gente a gente sabe. Eu comecei, eu era de menor ainda, eu não podia nem trabalhar, então meus pais foram, desde que eu falei que eu queria ser nessa área, eles foram sempre tentando separar uma graninha, né, mas chega uma hora que fica muito difícil, por isso que assim que eu fiz 16 anos, eu comecei a dar minhas aulas de canto, para dar uma ajuda também, sempre já estou correndo atrás de outros jovem aprendiz que eu posso fazer também, para dar uma ajuda, porque essa parte financeira é complicada. Eu sou a produtora fonográfica das minhas músicas, então o dinheiro que você ganha com o stream, realmente, maior parte vem para mim. Mas você gasta todo o dinheiro com divulgação, com produção de álbum, com gasolina, com tal. O dinheiro que você ganha com o stream não chega nem perto de bancar tudo isso, mas não chega nem perto mesmo. Porque eu lembro que eu fiz uma conta, essa conta faz um tempo atrás que eu fiz, então não sei se mudou algum valor, mas eu acho que para você ganhar um salário mínimo, que eu acho que na época estava 1.000 e pouco, não lembro quanto que estava, mas para você ganhar 1.000 e poucos reais, você precisaria de 700 mil plays no Spotify. 700 mil plays para você ganhar um salário mínimo. Então, muitas pessoas veem lá, 1 milhão de streams. Nossa, pagou o álbum. Mas isso já descontado o custo que você teve como produtora fonográfica ou não? Você está fazendo essa conta baseada em quê? É o dinheiro que você recebe. O custo... Então, bruto, não é nem líquido. Bruto. Não é nem líquido. Bruto tá. Mesmo. Então, muitas vezes a pessoa vê, 1 milhão de streams, né? Mas não pagou nenhum rica. As pessoas acham que você tá rica, porque você tem 1,5 milhão de streaming. Exato, mas não paga, acaba não pagando nenhum single que você paga para gravar os instrumentos, para fazer mixagem e tal.
não paga uma roupa que você usa num show. Então, é realmente você ir atrás. Eu tenho meus CDs físicos, eu vendo. Eu tenho camiseta, eu vendo. Ir atrás de patrocínio. Eu, graças a Deus, recentemente, eu consegui um patrocínio muito bom para mim, da PHX Instrumentos. Tá me ajudando demais. Tá sendo bem legal. Então, é correr atrás de patrocínio, de conseguir guardar uma grana e pensar em investimento. Toda a grana que eu tenho gravado tá lá, toda a grana que eu tenho guardado tá lá investida, guardadinha para dar uma valorizada, porque não é fácil. A parte financeira realmente não é fácil. O fraco do artista independente, eu acho que de qualquer um, né, gente? É a questão de como você viabiliza, como viabilizar os projetos, como você vai viver do ofício de cantar, produzir, tocar e compor, como que você se garante com isso? Como que a música ainda pode ser sustento para toda a cadeia da música, cadeia produtiva da música, né? Que não é só o quem cria, é também quem produz, é também quem está lá, técnico de estúdio, hold. Se você pensar, é uma cadeia gigante, né? De vários profissionais, músicos e tudo, enfim. E técnicos, e uma série de funções que dependem dessa produção musical. Como é que se sustenta isso? E a coisa do show? Sim, o show é importante, mas as casas estão fechando. Você paga para trabalhar, você vai tocar em barzinho, você está pagando para trabalhar, Gente, você tem que fazer conta. Verdade. Eu agora com essa história aí do show e tal, eu fui correr atrás de uns lugares, edital é a única solução. Porque barzinho e tal, eu fui ver, embora as pessoas paguem ingresso nesse local, que eu não vou falar o nome, claro que seria antiético, mas embora as pessoas paguem ingresso, não é nem consumação artística, nada disso, não, é ingresso mesmo. Mas o valor é fechado. R$1.000 pro artista. Só que você não vai sozinho. Você vai com uma banda. Meus músicos, cada um cobra R$500 por show. Eu falei, pô, a conta já não bateu. Nem de graça. Eu vou estar indo para trabalhar basicamente pagando. Tem que ter muita vocação para ser artista no mundo hoje. No mundo hoje, você tem que ser muito vocacionado e saber que você não vai viver exclusivamente da sua arte. Você vai ter que fazer várias coisas paralelas para poder te garantir o sustento para você poder ser artista. É praticamente diletantismo. Você faz por amor, porque você gosta daquilo, aquilo te representa, aquilo é você, a sua expressão e tudo mais. É como a Ceci estava falando, ela dá aula, ela precisa dar aula de canto para poder complementar a renda. Não tem como. Isso ela não no vai panorama viver. em que ela ainda mora com os pais, né? Os custos fixos. No panorama que ela é produtora dela, não é ela que está bancando, né? Ela é produtora dela mesma e autora, e todo esse dinheiro de tudo isso que eu contei, de como a coisa funciona, vai para ela. Porque ela é autora, ela é produtora, ela não tem vínculo. A única coisa que ela tem que ter é uma agregadora para botar as músicas dela dentro da plataforma. Ela tem o vínculo com uma agregadora, né? Uma OneRPM da vida, ou qualquer outra, não sei. No caso da é Dito ainda. Eu trabalho com a Dito. Isso. Então, uma dessas, assim, uma agregadora. É a única coisa que ela tem que ter. Então, o único intermediário que ela tem nessa história é uma sorte. Mas isso é uma sorte. Isso não é uma realidade de todos os artistas, porque tem muito artista que não é autor e canta música de outras pessoas. Eu não sou compositora. Pois é, e que tem disco, por exemplo, se você quiser gravar um disco cantando Ivan Lins, digamos, você vai passar por uma série de questões que enfim, que inviabilizam o seu projeto, que vão inviabilizar o seu projeto. Não tem jeito, gente, é muito complicado. Mas olha só, esse é o lado fraco. O lado bom é o lado de você botar na ideia de que você vai realizar, vai fazer, vai se associar. E, assim, uma coisa que eu venho aprendendo ao longo da minha vida, quer dizer, uma coisa que eu tenho naturalmente isso, eu sempre tive, mas eu nem sabia que eu tinha. Eu fui aprendendo e fui entendendo que eu tenho. Mas, durante a pandemia, isso ficou muito claro, que não existe caminho, voltando até uma coisa que você falou lá no início da nossa conversa, Tati, é solitário até certo ponto, mas a gente precisa do coletivo. Uhum. Não tem como a gente se entender nesse mundo hoje se a gente não fizer parte de algo
junto com os nossos pares. Isso, para mim, é uma coisa muito clara, porque é muito difícil você conseguir dar passos sozinho, entendeu? A música, ela é um movimento, ela sempre veio na base do movimento, se a gente pensar bem. Tudo isso que a gente falou aí, o rock, a MPB, a bossa nova, a gente foi citando esses que são os nichos, né? Sim. Tudo isso começou baseado no movimento de pessoas que se uniram para fazer aquilo acontecer. E existe, depois de um certo tempo, eu penso isso depois do Rock Brasil, que foi nos anos 80, que foi esse movimento, que foi um movimento coletivo também, né? De várias bandas que surgiram juntas e que cresceram juntas. A gente não teve, a coisa se esfacelou, tirando esses gêneros que são midiáticos, como sertanejo, o funk, alguns que conquistam ali. A música que a gente faz, a música independente, ela se esfacela muito, assim, ela se dilui. Claro que nós temos os pares, nós temos nossos grupos, mas é mais do que isso. É você se apoiar, você ter um núcleo que se dá suporte, que se alimenta, entendeu? Uns ajudam os outros. É o famoso ninguém solta a mão de ninguém. Eu acho que tem que ter um ninguém solta a mão de ninguém em algum lugar, sabe? E eu venho por isso. Assim, meu selo é uma associação de 4 pessoas que se juntaram durante a pandemia e nós 4 criamos esse braço dentro da minha produtora, que veio a ser o selo, que é o Zenita Música, que são parceiros da minha vida inteira, pessoas, né, da minha geração, com quem eu trabalho, com quem eu desenvolvo sólidas parcerias a minha vida inteira. Então, enfim, a gente tem essa coisa, somos um coletivo, temos um quarteto, inclusive, onde a gente faz um trabalho, um show nosso, com músicas nossas. Como eu falei, sou compositora tardia, eu comecei a compor muito tarde, mas eu componho hoje. Então, assim, eu dirijo um coletivo de cantores, de 40 cantores, que é o coletivo Meu Caro Amigo Chico Buarque, que foi um coletivo que foi criado na época que o Chico estava sendo muito atacado, coisas de política e tal, e a gente criou esse coletivo como um desagravo para o Chico Buarque. Dentro desse coletivo, eu que coordeno isso foi um projeto da minha produtora, a gente criou isso, fizemos vários concertos com 40 artistas, incríveis, maravilhosos, sim. Sou eu, direção musical do Felipe Radset, que é meu sócio na Zenita, a Cecília Rangel faz roteiro, ela é atriz e cantora, faz um roteiro, enfim, foi um projeto de engajamento, uma longa história, mas para dizer que através do coletivo, Meu Caro Amigo, eu fui entendendo a importância de você estar inserido dentro de movimentos coletivos. E não à toa e não por acaso, o que eu tenho visto, inclusive, nos editais e tudo mais, eu vejo muitos coletivos ganhando força, sabe? Projetos aprovados através de coletivos, de movimentos coletivos, de grupos que se associam, de artistas que se associam. Eu acho que isso é um caminho de fortalecimento também para os artistas. Eu vejo muito potencial nos coletivos, então tenho buscado muito isso, sim, ao longo da minha história. Eu entendo o que você está falando, e recentemente, com a história desse show, né, eu falei, vou colocar em editais e tal, eu falei, gente, mas eu não sei fazer isso, né? Será que eu busco alguém que saiba? E busquei um conhecido meu, jurado também do Canta, que é um cara que eu confio muito, uma pessoa muito boa, muito íntegra, embora não seja meu amigo particular. E eu falei, você faria para mim a produção? Claro, ele levaria os 20% de produção, né? Eu botaria no edital, faria acontecer. Ele falou assim, Tati, eu não tenho tempo. E aí bate o que a Cissa falou. Ele falou, adoraria te ajudar, essa grana seria bem-vinda, mas isso exige um tempo, uma dedicação. Por mais que eu saiba fazer, o tempo que eu tenho é para fazer para os meus projetos. Então, não dá para te fazer. Desculpa, mas não dá para fazer para você. Entendo então, eu entendo, porque é muito difícil fazer edital, é muito longo, a gente fica muitas horas depois. Mas o que eu estou falando é no sentido de, assim, eu acho super importante a tua fala de que a gente poderia se unir, cada um com o seu, onde é forte, né? Onde se sobressai, e a gente talvez unido, já que é para não ganhar nada ou ganhar muito pouco, a gente pelo menos unido faria o que a gente gosta, de uma forma mais de cooperativa. Eu entendo isso que você está falando,
Mas na prática eu acho difícil também, porque para o artista se dedicar a um projeto coletivo, ele tem que acabar abrindo mão do tempo que ele dedica para o dele individualmente. Você entende onde eu quero chegar, Mariana? Perfeitamente. Nada é simples, essas equações não são simples. E isso tem a ver também, muito tem a ver também com perfil. Não é todo mundo que... Isso, para mim, é uma coisa onde eu me encontrei. Eu sou feliz. Alimenta a tua alma, né? Tem a ver comigo, eu tenho esse perfil. Eu gosto de movimentos coletivos e acho que eles são fortalecedores. Mas, assim, e não acho que eles anulem a personalidade artística. Eu acho que eles somam. Eu também soma. Acho. Teu artístico com o de outros que pensam igual, que produzem igual e que te ajudam a crescer dentro daquilo ali. Eu acho que eles vão por um caminho. Eu acho que, acima de qualquer coisa, para você ser inserido dentro de um coletivo, você tem que achar as pessoas certas. Você tem que estar junto com pessoas que falem muito a sua língua. Que é só assim que vai funcionar, entendeu? Tem que estar todo mundo muito coeso ali, dentro de um propósito, né? Ou você tem, como coletivo, meu caro amigo, claro que as 40 pessoas são completamente diferentes, mas, assim, tem um propósito que une. É um show de Chico Buarque, que a gente faz com roteiro, com isso, com aquilo. Cada um tem sua carreira, sua vida, sua independência. Mas quando a gente se junta para fazer aquilo dá uma força e aquilo dá um respaldo. Você é do coletivo, meu caro amigo Chico Buarque. Já tem já existe uma marca, força, né? Uma marca nisso aí. Você é a coordenadora do coletivo Meu Cacei. Entendeu? Existe isso. A gente fez muita coisa aqui, né? A gente fez concertos grandes, com muito público. Então, foi uma coisa muito forte para a gente, que deu para todo mundo um certo respaldo individualmente, que deu uma visibilidade, que é muito bacana. Então, assim, o coletivo, ele dá uma moral, uma visibilidade para o individual, entendeu? O individual contribui com o coletivo, o coletivo fortalece o individual. Eu acho que existe essa dinâmica. Mas isso se dá com pessoas que são muito afinadas, que falam muito a sua língua. A Cissa, por exemplo, para ela poder ter não deixar de jeito nenhum de fazer o que ela faz, que ela vem fazendo com muita competência, mas, de repente, ela junta mais uns 3 autores que falem a mesma língua que ela e cria um projeto coletivo para fazer juntos e assim, eu vejo muita gente fazendo isso. Você já pensou nisso, Cissa? É uma coisa que está no teu radar? Sim, com certeza. É uma coisa que eu estou até procurando para esses lançamentos aí desse ano, né? Eu já lancei 2 álbuns agora, né? Já penso principalmente na parte de compor. Eu acho que na parte de composição é super importante você ter experiência de compor com outras pessoas. Legal. Porque daí você não fica ali só no seu, você junta outras ideias e outras experiências. Eu acho super interessante, eu tenho planejamento sim, inclusive para esse ano, já conheço algumas pessoas já que eu estou trabalhando juntos, principalmente na parte de composição. Coletivos femininos têm tido muita força nos tempos de hoje, porque aí entra, inclusive, um componente político, né, junto da questão social, junto da importância do empoderamento feminino, tudo isso. Isso tem sido uma coisa muito interessante de observar. Eu tenho visto, eu faço parte de um coletivo de autoras, de escritoras hoje, que são mulheres que não são escritoras de formação, mas é capitaneado por uma escritora maravilhosa que resolveu botar um monte de mulher para escrever, e ela criou um coletivo chamado Vozes Femininas. E eu faço parte desse coletivo. E a Carla Cíntia Conteiro, que, aliás, faz aniversário hoje, nesse dia que a gente está aqui conversando. Então, tem uma força isso. Isso traz uma noção de pertencimento também e tira da gente essa coisa do tá muito só. Sozinho. E essa sensação de estar muito sozinho é muito ruim, na verdade. Ela é ruim, porque cai um peso nas nossas costas que é real. A gente tem que fazer tudo e tem mesmo que fazer tudo. É bom que a gente saiba fazer tudo. Mas uma vez que a gente aprende a fazer tudo, e Tati, você sabe fazer tudo, e a Cissa também sabe, uma vez que a gente já sabe fazer tudo, vamos combinar que nós 3 sabemos fazer tudo?
Sei não. Precisa fazer Cada dia eu tudo. A gente aprendo mais. pode delegar, a gente pode Sim. se associar, a gente pode se ajudar, entendeu? É essa que Eu é a acho, ideia. eu acho essa ideia da associação e da parceria muito legal, porque quando você fala em contratar, você já está de novo envolvendo uma relação financeira aí que você precisa Você ter tem que dinheiro para contratar pagar sem o trabalho pagar. do outro, né? Agora, Claro. quando você fala numa parceria ou quando você fala numa associação, aí realmente a coisa muda de figura, porque aí todo mundo vai estar imbuído do mesmo espírito para fazer acontecer, porque os louros Sim. serão divididos por todo mundo, né? Até Isso é porque muito você não bacana. tem dinheiro nem eu. Então, o que eu posso fazer para te ajudar a ganhar dinheiro? O que você pode me fazer para ajudar a ganhar dinheiro? Essa é a ideia. É isso. É um bom e velho escambo. Gente, num mundo louco que a gente está vivendo, onde a gente já falou aqui que a gente não sobrevive, que não paga as contas com o que a gente tem aí de mercado, não paga a conta no show, porque você paga para trabalhar, tá? Te contou. Não paga a conta no streaming, porque o que eu falei juntou com o que a Cissa confirmou. E olha que ela tem 1 milhão e lá vai prego de visualização dentro do streaming, veja bem. Aquele infeliz que está lá correndo atrás dos 1.000, pelo amor de Deus, 1.000 inscritos no canal do YouTube, que a gente faz isso, né? Preciso de 1.000 inscritos para poder ser gente dentro do canal do YouTube. Aliás, aproveitando a deixa, você que ainda não está inscrito, se inscreva agora no meu canal, ative o sininho, dê seu like e comente, para que o YouTube entenda a relevância, possa me levar para mais pessoas e para que eu possa, de fato, ter um canal aqui eficiente, porque senão também o algoritmo nem vê a gente, né, Mariana? A gente está trabalando e o algoritmo nem vê a gente, é uma coisa muito louca. Nada. A gente fica trabalhando para o algoritmo rir da nossa cara. Exato. Sensacional, Não, gente, mas olha só. Então, assim, a gente tem que buscar saídas. Quais são as saídas? Essa é uma saída. Não pode não ser a única também. Essa é uma ideia dentro de um monte de saídas possíveis. O que a gente não pode também é ficar se lamentando, porque isso não é você que é infeliz, que é perseguida pela vida e pelo destino e cruel. Não é isso. Existe um projeto político atrás disso também, e a gente tem que entender isso. Existe um mercado que é dominado, não é o problema do capital. Gente, isso é uma coisa assim... Mariana, você é comunista? Não sei se eu sou comunista. Acho que não, eu sou justa. Mas eu vejo que o capitalismo tem suas falhas, claro. Mas é capital, isso é coisa do sistema capitalista. Então, hoje a gente vive, a música no planeta, ela é regida por 3 grandes empresas que regem o planeta inteiro, e elas ganham muito dinheiro. Você não ganha dinheiro com música, eu não ganho dinheiro com música, mas a Sony, a Warner e a Universal ganham, gente. Exato. Elas ganham o que você não ganha. Aquilo que não vai para o seu bolso, vai para o bolsinho delas. Entendeu? Claro que vai. E eu não entendo por que isso, em termos de legislação, aí agora partiu a louca da política, né? Porque a pessoa é militante, tem esse lado, a doida é militante, então tem esse lado. Eu não entendo por que a cartilha tem que ser a mesma em todos os países. Eu não sei por que os países não têm suas próprias formas de gerenciar, entendeu? Não, é uma coisa louca que todo mundo bate, diz amém para tudo. Não, mas olha só que interessante, nessa entrevista de novo, que eu estou citando aqui, acho que a galera vai ficar interessada com a Marcela Godoy da Assim. A Marcela é um amor. A Marcela falou sobre isso, né? Sobre a imposição da Coreia do Sul, sobre a história do buyout. E a Marcela falou isso, a Coreia do Sul falou, não, vocês querem nossa produção? Beleza, mas buyout aqui não rola, sinto muito. Isso, eu acho que tinha que ser um negócio... Conseguiram se impor e tem uma legislação própria. Não vamos nem entrar no papo de buyout aqui, porque isso é um saco sem fundo, senão a gente desvirtua do que a gente está fazendo aqui. Vamos assistir a entrevista dela no canal dela. Vamos lá, propaganda. Exato. Vamos assistir a entrevista da Tati com a Marcela Godoy, que fala sobre buyout, para todo mundo saber o que é buyout, que isso não é um termo importante para os artistas, músicos, todos saberem o que é isso hoje em dia. Mas, assim, se a Coreia faz isso, por que os outros países não fazem? Vai bater continência até quando que a gente precisa ficar nesse jogo doido? Então, assim... Porque acaba que a maioria da matriz dessas empresas é americana, né? E aí acaba que a gente
engole a legislação deles e passa E a gente engole, funcionar sendo que a como se nossa gente fosse legislação igual. não é igual ao americano. O sistema de pagamento da gente de direitos, inclusive, não tem nada a ver com o americano. A gente é Sim, Europa, é a até gente é melhor, França. né? Pelo que a Outra coisa. Marcela falou, a gente está até na frente em muita coisa, né? Olha, isso é um outro assunto que é um saco sem fundo se a gente entrar aqui. Mas, Exato. enfim, isso tudo para contar que a gente dribla muitas questões. A gente tem que passar por cima, são muitos desafios que essa profissão apresenta para a gente, historicamente. Porque tem os desafios de ontem, os desafios de hoje e os desafios que virão. Mas isso também não é só restrito aos músicos e aos cantores, né? Os pintores, os artistas plásticos. Todo mundo que vive de direito autoral. Eu acho que as artes, de modo geral, eu acho que todo mundo que vive de arte, né? Tem uma questão aí, de novo falando do iceberg que você falou lá no início, eu acho que esse iceberg, onde a gente enxerga só a ponta, mas o que sustenta aquela ponta é uma coisa muito grande ali, isso acontece em todas as profissões. Não vão ser todos os médicos que vão ser brilhantes, nem ricos, nem famosos. Não vão ser todos os lixeiros que vão ser o sorriso, que faz campanha publicitária, entendeu? No carnaval. Não. Então, assim, essa triagem, jornalista, a mesma coisa. A grande maioria ganha muito pouco e trabalha muito, né? Mas ali a gente tem, no finalzinho do iceberg, alguns que ganham uma pequena fortuna. Então, assim, isso eu acho que isso é do nosso sistema, não tem como fugir. O que eu acho importante é que a gente consiga, eu não vou dizer sobreviver da arte, porque eu acho que nós somos seres lindos, divinos, né? Assim, nós viemos de uma natureza próspera, então eu não acho, a palavra sobreviver não me agrada nem um pouco, tá? Mas, assim, a questão da gente viver com conforto e com qualidade da nossa arte. Isso eu acho importante. Mas, Cissa, meu amor, eu quero que você diga para a gente agora, que a gente já está finalizando aqui, chegando no nosso finalzinho. Sim. Eu quero que você conte aí o que está por vir aí, dentro das suas artes, né? O que está por vir aí? Sim. Então, Tati, queria agradecer mais uma vez o convite. Foi muito importante para mim, principalmente eu vi aí conversar com duas pessoas com muita experiência, né? Então, para mim é muito interessante. Eu fico agradecida demais. É bastante conhecimento para mim. Muita coisa boa vindo por aí. Esse ano eu já tive meu primeiro lançamento. Foi uma versão, já entrando aí no que a gente está falando, né? De direito autoral. Então, já é todo montado, assim, que ir atrás do direito, pagar. Mas foi uma versão da música Camila, do Nenhum de Nós. Foi super legal, a galera recebeu muito bem, a música tem um tema muito bom. Em breve tem mais lançamentos aí, algumas outras versões aí. E daí, lá para o final desse primeiro semestre, vou começar a lançar as minhas autorais novamente. As últimas autorais que eu lancei foi o álbum do ano passado, vou lançar minhas autorais novamente. E a gente vai seguindo, né, Tati? Sempre aí no Independente. Tem uma gravação de clipe daqui a pouco, mas tudo sempre caseiro. Eu acho engraçado que a galera vê o clipe e sempre acha, né, que tem estúdio, produção por trás, uma galera com câmera, mas a produção é eu e minha mãe. Eu sou muito grata, minha mãe que grava para mim os clipes, e ela sempre me ajuda a ter ideias também, ela edita também. Então, aqui em casa mesmo, a gente taca as luzes ali no quartinho, vai gravar um clipe daqui a pouco, por isso que eu até queria avisar aí vocês que eu já teria que estar indo, mas queria agradecer demais, foi uma experiência muito legal para mim. Agradecer todo mundo que está assistindo também, todo mundo que está acompanhando, se inscrevam aí no canal da Tati, gente, com certeza, ela merece demais. E agradeço muito pelo apoio de sempre, viu, Tati? Cissa, você mora no meu coração. E eu acho que em muito pouco tempo, dentro dessas aberturas que a vida dá, você vai estar lançando um livro, contando a sua trajetória, ou fazendo um curso, dando passo a passo para quem está começando. Porque, olha, você é uma potência minha, né? Uma coisa que eu tiro meu chapéu para você, porque você é uma potência. Parabéns pelo seu... obrigada, viu, Tati? Que isso. Pelo seu trabalho, pelo seu caminho tão lindo. Muito obrigada aí por você estar conosco novamente. Eu que agradeço aí pelas palavras das duas. É uma experiência muito boa para mim escutar, de verdade. Não, a gente já tá tem outra coisa muito bacana, que assim, eu estou te conhecendo hoje, vou atrás do seu trabalho, mas você tem uma comunicação muito boa.
Você fala Obrigada. muito bem, você é muito simpática na forma de falar. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Você sabe se comunicar com o público, isso tem muito valor. Então, parabéns duplos aí. Pelo que a Mari falou e mais um pouco. Valeu, Rita, vamos saber agora com a Mariana o que a Mari está aprontando aí, o que vem de novidade. Tati, Obrigada, tá, meu já que amor? nós somos loucas, eu estou gravando um disco. Tchau, Cita. Tchau, gente. Obrigada, Grande viu? beijo. Boa gravação Beijão. com você. Prazer. Obrigada, gente. Tá. Tchau, tchau. Beijo. 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 Fala, Mari, o Como que nós você somos anda loucas, aprontando? né, Tati? Eu estou gravando um disco, na verdade, retomando um disco que eu parei por conta da pandemia, um projeto, meu último trabalho solo, que chama Samba em Família, um projeto onde eu estou gravando sambas do meu pai, do meu irmão, meus e de Ai, que amigos. lindo. Eu já venho fazendo esse show já existe há 10 anos. E o disco eu comecei a gravar em 2019, mas parei por causa da pandemia e estou retomando agora. Então, para retomar o disco, eu resolvi fazer show de novo, porque já fazia muito tempo que eu não fazia esse show. Então, eu estou fazendo, dia 31 de março, eu tenho show no Rio. Eu estou morando em Paraty agora, né? Eu Ai, sou que delícia. Eu moro em moradora de Petrópolis, Paraty. né? Pois é, eu sei. Saí do... Eu Não. saí do Rio agora, eu mudei aqui, eu estou desde novembro aqui Ai, que em delícia. Paraty, mas a mudança concluiu só em janeiro. Então, digamos que oficialmente estou desde janeiro aqui. E, enfim, eu estou indo para o Rio no final do mês, que eu vou fazer show lá no Sobrado da cidade, que é uma casa na Lapa Uma Graça, para retomar de novo contato com esse meu repertório e retomar aí na gravação. Eu tenho gravação no sábado, no dia seguinte do show, eu retomo para finalizar e lançar esse ano. Vou fazer um álbum, na verdade, mas ainda não sei se eu vou ter apenas uma pequena tiragem física para atender aí os que são mais interessados nisso. Vou lançar pelo meu selo, vai ser meu primeiro lançamento de álbum meu, né? Pelo meu selo, estou super feliz com isso. Vou fazer, né? O selo é o produtor fonográfico. E é isso, estou fazendo isso, né? Em termos de projeto solo, né? Mas, assim, eu sigo tocando os meus projetos do Quarto, que são o quarteto do selo, isso. E estudando muito esse mercado para poder sempre, né, continuar aí prestando serviço, fazendo os programas que falam disso. E é isso, Tati. Não, olha, os programas, eu tenho muito a agradecer que você me deu algumas boas dicas quando eu comecei a fazer esse tipo de que eu saí um pouco da entrevista, né, com jovens artistas e comecei a trazer as pessoas para falarem um pouco do mercado e tal. Você me deu várias dicas, eu sou muito grata, você tem que te agradecer. Imagina. Aqui. Maior prazer. Você já tem no teu canal, no canal da Zenita, você já tem muitas entrevistas que são assim incríveis, extremamente didáticas, embora role ali um pouco, claro, né, de termos jurídicos e tudo mais, mas vocês conseguem transmitir muito bem a informação. E olha, vou te falar, eu acho que você tinha que juntar aquilo tudo ali e lançar um curso, hein? Vou falando, como falei, para a Cissa também. Eu acho que tem mercado para isso. Infoproduto é um mercado que está bombando. Uma vez feito, ele vai ficar lá, ó, você fica colhendo só os frutos. Pensa nisso, hein? Que eu acho mas eu acho que eu preciso do Felipe e da doutora Vanisa. Eu acho que eles é que são a ponta de lança disso. Eu sou aprendiz ali, sabe, Tati? Eu aprendo muito. Mas então, o lado do aprendiz é quem tira as dúvidas, é quem transforma aquela linguagem em algo entendível. Entendeu? E, na verdade, é esse meu papel dentro do programa. Quando eles começam quando a coisa entra muito para o juridiquês, eu represento a massa que não sabe nada. Eu falo, gente, espera aí, eu não sei. Isso aí, vocês, por favor, botem em termos práticos, porque isso eu não estou entendendo. Então, isso é super importante. Eu faço esse papel. Você que faz com que o curso deles esteja, com que a linguagem deles possa ser para um curso de um público geral e não um público específico. Eu vou pensar com carinho nessa sua sugestão, que não é nada ruim, viu? Tá vendo? Então, já que a gente tem que abrir leques, né, para faturar e poder bancar o nosso próprio trabalho, o nosso próprio projeto, então... Infoproduto é o mercado que está bombando.
Já que estamos falando assim, eu também tenho uma admiração profunda pelo teu trabalho, pelo que você vem desenvolvendo, principalmente no que diz respeito a mentorias e orientações para essa galera jovem que está começando. Você tem muito a dizer, você também teve uma carreira que começou muito jovem, muito criança, viveu um outro tempo, porém é uma pessoa que se atualiza. Então, você é uma pessoa que tem muito a dizer, eu vejo muito valor no trabalho que você faz. Eu tenho muita admiração, Tati, pelo que você vem desenvolvendo aí, junto a esse enorme contingente de artistas jovens, mirins e adolescentes que estão surgindo aí com essa força, porque são muito talentosos, né? Sim. E precisam mesmo de gente que os oriente, porque são tantos detalhes que a gente vê, né? É uma força da natureza, essa menina realmente, a Cissa. Não, a Cissa é um ponto fora da curva. Ela é um ponto fora Ela da curva. Ela é muito, muito madura, muito madura, sim. Madura e consciente e, assim, interessada. E é muito raro. Olha, artistas maduros e experimentados não têm o grau de conhecimento de causa que essa menina tem para gerenciamento de carreira. Ela traz de outra vida, sem dúvida nenhuma. Ou é mais um ETzinho no meio de nós. Mas ela é... Por isso que eu quis trazê-la, né? Porque eu acho que realmente ela é uma potência, como eu falei. Uma oportunidade de conhecer essa menina. Porque ela não é... Depois eu te passo o contato dela. Ela não é a média. Ela não é a média. A média está perdido, está fazendo sem saber monetizar, não tem esse planejamento a médio e longo prazo. Pouco, essa menina é muito esperta, vai longe, realmente. Mas, Mari, eu amei ter você aqui, espero que você venha outras vezes, agora que eu estou aqui dando gás para o meu canal do YouTube. Muito obrigada. Depois eu vou botar na descrição o teu canal direitinho, me manda para a gente botar aqui na edição, que eu vou botar aqui direitinho. Tá ótimo. E aí, tuas últimas palavras para a galera que está assistindo, então, o nosso podcast, para o pessoal não desanimar. Vocacional não desanima, não. Tudo que a gente ama o que a gente faz e precisa fazer o que a gente faz, né? Tudo que a gente falou aqui que pode ser desanimador, e às vezes até porque nem tudo, é como a gente falou, nem tudo são flores no início, né, no trajeto. Tem horas que a gente quer desanimar e tudo mais. Mas, assim, existe a coisa da vocação, né, que é diferente de talento. Quem tem talento, às vezes a gente tem muito talento para fazer uma coisa, mas não tem vocação para aquilo. Para seguir a carreira de músico, né, de artista, da música, de não só artista, mas qualquer coisa dentro da música, dessa enorme produção que é a música, tem que ter vocação. E vocação é isso, é enfrentar todos os leões, é pegar os limões, fazer a limonada, sabe, não é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, é disso que eu quero viver, e achar os caminhos, achar os parceiros, achar os pares, fazer os projetos coletivos, que eu acho muito, muito bom caminho, mas se não for esse o caminho, achar qualquer caminho. Tem que ser persistente e criativo. E, de preferência, estudar muito, estudar o mercado, estudar onde você está inserido, estudar o caminho do seu dinheiro, sabe? Conversar com quem entende, se associar, ter a sua associação, né, de arrecadadora, que isso é super importante, é o começo de tudo, e dialogar com ela, é muito importante dialogar com a sua associação. Né? A Marcela Godoy, ela dá sim, eu sou da sim, sou associada da sim. E adoro conversar com a Marcela, com o Marcel, irmão dela, eles são super atenciosos, então é uma associação que eu sempre recomendo, né? É uma associação que não é das maiores, ela é menor, e eu acho que por isso mesmo ela te dá muita atenção, você tem um diálogo muito direto com quem... Eu era da UBC, né? Eu fui da UBC a vida inteira, e quando eu encontrei assim, eu me senti exatamente assim, acolhida, né? E coisa boa, então nós duas somos da assim, veja que beleza. Olha a propaganda aqui, ó. Propaganda da assim. Mas eu sou fã da assim, eu adoro. Porque eles são super parceiros, de novo. São parceiros, são os amores. A gente já entrevistou a Marcela e o Marcel lá no programa também, são super queridos. O Marcel também é um querido, presidente. E assim,
enfim, eu acho que a gente tem que buscar as informações, não pode ficar perdido, tem que saber se comunicar. E buscar as informações, saber exatamente onde a gente está pisando, saber não ter ilusão em relação ao mercado, também tem isso. Não adianta você querer virar, vou cantar porque eu vou ser a Anitta. Não, não vai. Você tem um longo trajeto para chegar ali. Pode até ser, pode vir a ser, mas assim, é muito provável que não seja, mas é muito provável que você seja muito feliz fazendo o que você gosta, fazendo o que você ama sem desanimar. Tem que ter vocação. E isso é uma coisa que a gente tem que saber desde cedo, né? Se a gente tem ou se a gente não tem. Uma vez que a gente descobre que tem, existem saídas, existem caminhos. Não é tudo, nem tudo é desânimo, né? Nem tudo é tão ruim assim. Mas tem que conhecer muito bem o que a gente está fazendo, senão a gente não sai do lugar. É isso, eu desejo muita sorte, eu acho que é uma vida muito bonita, é uma dedicação. O mundo precisa, né? O mundo precisa muito da música, do teatro, das artes plásticas. Precisa dos vocacionados, porque senão isso não pode acabar. Então, sempre existirá um vocacionado de plantão para dar conta aí dessa arte toda que a gente precisa botar para fora. Assim, enquanto a gente estava conversando aqui, me vieram tantos insights que eu poderia aqui emendar com você outros assuntos, né? Porque eu acredito muito, como eu sou espiritualista, né? E sou terapeuta holística também e tudo mais, eu acredito muito que vai haver uma mudança, talvez não a curto prazo, mas eu acho que já está havendo uma mudança aí, né? E a gente vai ter alguns saltos quânticos, então quem sabe a arte não vai ser brindada com um desses saltos quânticos aí, e aí de repente do dia para a noite muda um sistema, né, onde a gente possa ser mais valorizado e tudo mais. Mas eu concordo com você que a gente tem que estar com o pé no chão, né, e criando as oportunidades, sempre colocando na balança até onde a gente pode ir, né, para a gente não se perder, tanto na nossa identidade quanto na questão financeira também, né? E essa coisa vocacional que você falou, eu quero só fazer um parênteses aqui. Eu acho que ela é muito importante no sentido de você ver se você tem personalidade para aquilo, né? Então, assim, o artista, tirando raríssimas exceções, o artista ele é um trabalhador como outro qualquer, que tem que ter disciplina, como você bem falou, né? Que tem que estar ali matando um leão por dia. Como um empreendedor que tem uma barraquinha de cachorro-quente ou o cara que tem uma lanchonete. É a mesma coisa. Exatamente. Né? É como um autônomo, como dentista, né? Como psicólogo, que tem que ali, não tem um certo que venha no final do mês, então ele tem que saber administrar bem e tudo mais. Então, isso sim, mas eu acho que é importante também a gente lembrar que é o nosso trabalho que paga as nossas contas. Então, não vamos levar essa palavra vocacional por uma coisa também de que não precisamos de dinheiro, né? O nosso trabalho tem que ser remunerado. De jeito nenhum. As pessoas têm que valorizar o trabalho do artista, sabe? É um ponto que eu pego muito aqui. Dúvida, Tati. Essa coisa de pedir convite, de pedir ingresso, antigamente era pedir disco. Gente, você não pede para o dentista o atendimento dele de graça. Você pode pedir uma orientação, mas o atendimento você vai lá para fazer. Então, por favor, comprem ingresso para os shows. Por favor, não reclamem que está caro, né? Vejam toda essa máquina, todo esse ecossistema que está ali envolvido, né? Vamos pessoas pagam para ir para o cinema, mas não querem pagar para ir assistir o amigo cantar. Como assim? Exatamente. É isso aí. Então, fica aqui aproveitando só que eu não podia fugir disso quando você falou da questão do vocacionado. Não, mas a vocação não é nesse sentido que eu falo. Fala vocação no sentido do enfrentamento dos problemas. Não, eu entendi, mas só para ficar bem claro, aproveitando. Sim, não, de jeito nenhum. A vocação aí não é para abrir mão do seu dinheiro. Não é vocação para abrir mão do seu dinheiro, é vocação para enfrentar as dificuldades. Aí, sim, essa que é a ideia. Resiliência, né? São aquelas qualidades que são necessárias para a gente poder se manter em qualquer carreira, mas a nossa eu acho que no nosso caso, especificamente, a gente vive um dilema, né? Porque as características que a gente precisa ter enquanto empreendedor para aguentar o sistema do mercado independente são justamente as que nos deixam mais vulneráveis enquanto artistas. Você entende o que eu quero dizer? Porque você tem que pensar com a cabeça, mas você produz com o coração, você cria com o coração. Então, é ali uma dicotomia constante. Isso é altamente exaustivo,
Mas eu acho que faz parte do nosso mundo moderno. Então, vamos olhar para o copo meio cheio e não meio vazio. Que bom que a gente tem a liberdade de estar produzindo o que a gente quer e de ser dono do nosso próprio talento, não ter que entregá-lo para uma grande gravadora, qualquer outra coisa assim, né? Então, acho que é por aí. Mas vale muito a reflexão, vale muito e sempre a reflexão, né? É isso, querida. Totalmente. Estamos de acordo, totalmente de acordo. Ai, Obrigada, Tati, viu? obrigada a Prazer ter você. aqui. Eu adorei esse papo, adorei conhecer a Cissa, adorei assim, levantar essas questões, pensar nisso tudo. Sempre muito bom. Te agradeço aí imensamente o convite, amei. Obrigada. E vamos seguir o canal da Tati, né, gente? Esse canal maravilhoso de produção de conteúdo incrível dessa moça que faz muito pela música brasileira e pelos artistas, principalmente os artistas que estão chegando. Tenho muita admiração por ela. Vamos curtir esse canal aí lindamente. Obrigada, querida. Beijo enorme para vocês Foi um todos. prazer. A gente. Um beijão, Tati. Obrigada aí pelo convite e um beijão para sua equipe que vai editar tudo lindo, maravilhoso, deixar a gente aqui. Sim, depois vão ter os videozinhos de corte, com Oba! a parte toda aí para a gente divulgar. Vou te mandar também para você poder divulgar também. Maravilha, vou adorar, com certeza. Um beijo. Adorei, obrigada, viu? Adorei mesmo. Muitos beijos. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco até agora nesse podcast. Tenho certeza que elucidamos aqui muitas dúvidas, mas se ainda ficaram dúvidas, questões e temas que vocês gostariam que a gente abordasse, coloque aí nos comentários que eu vou estar atenta para trazer para vocês. Um beijo grande e até o próximo podcast. Tchau!